Olá, pessoal, vamos para mais uma aula, mais um momento aí de aprendizado, onde nós vamos dar continuidade, vou compartilhar aqui a tela com vocês, no estudo que estamos realizando sobre terapia, intervenções online. Deixa eu só colocar aqui, prontos. Tá indo, Rê, tá? Dá para ver normal? Então, tá bom. Onde nós estamos estudando aí intervenções online. Qual o psicólogo clínico, né, que não atendeu pelo menos um paciente de forma online, né? Acredito que todos aí já tiveram essa oportunidade ou terão. Então, este livro tem sido muito legal, tem sido uma oportunidade de ter várias dicas, de várias informações baseadas na TCC, né? Que é onde a nossa supervisão aqui tem como foco. Nós já estamos caminhando aí para o final do nosso livro, né? Já estamos aí no capítulo 12, onde hoje nós vamos falar sobre em contextos de vulnerabilidade social. Acho que todo mundo aqui passou por um desafio com os pacientes. Eu tive uma experiência durante a pandemia de iniciar, né, fortemente. Acho que eu tinha antes da pandemia 2 pacientes só que eu atendia de forma online. Com a pandemia foram todos, né? E aí, o que aconteceu? Aumentou bastante a carga de trabalho. Eu cheguei a ficar, né, bem ansiosa. Cheguei a ter 50 pacientes por semana de forma online, no modelo que não atuava antes, né? Dentro de casa, aquela rotina, fazendo as coisas, os atendimentos, então foi muito intenso. E o que aconteceu? Neste período, muitos pacientes que já estavam comigo há um tempo, né? Perderam suas rendas, entraram num processo até de vulnerabilidade social. Pessoas que perderam empresas, pessoas que perderam o marido, que era o provedor da casa, e que esses eram profissionais autônomos, né, que não tinha ali grande renda, e que continuamos os atendimentos, né, que continuaram fazendo parte aí dos meus pacientes. Então, hoje, lógico, a gente vai trabalhar num contexto de pacientes, né, que estão em situações bem graves, mas o quanto é importante, ok? Deixa eu só diminuir aqui, pronto. Conceito de vulnerabilidade, né, faz referência a indivíduos ou grupos expostos a situações adversas, que não têm os seus direitos garantidos como cidadãos. O processo de vulnerabilização social ocorre a partir do acesso restrito a bens materiais, simbólicos e culturais. Historicamente, indivíduos que nascem em grupos socialmente marginalizados têm opções limitadas que marcam o processo de desenvolvimento. Em 2015, olha só, já tem um tempo, 193 países, incluindo o Brasil, aderiram à Agenda 2030, gaguejei aqui, e se comprometeram a 17 Objetivos de Desenvolvimento. E aí a pergunta é, será que estamos caminhando? E a resposta dentro das pesquisas é não. E na verdade estamos bem longe, né, de atingir essa lista. Então, para aqueles que desejam aí, procura sobre a Agenda 2030, né? E aí eu fico perguntando, o que nós, psicólogos, estamos fazendo para atingir essa agenda? Muitos talvez nem conheçam essa agenda. Então, vamos ficar atentos aí para que nós possamos atingir, né? Cada um fazendo um pouquinho, já é muita coisa. No Brasil, diferentes fatores tornaram as populações de baixa renda a mais expostas à contaminação
pelo coronavírus. E por que nós estamos falando aí neste livro do coronavírus? É um livro que tem uma edição de 2022, então é um livro super atual e que foi feito durante, né, o processo aí do Covid-19. Então, traz relatos e dados muito recentes que são importantes para a nossa análise. Dá para imaginar, né, nós temos um computador, temos um celular, temos uma sala, um quarto, um cantinho para trabalhar, fomos atender online, mas a população de baixa renda não tem nada disso. Então, ela ficou muito exposta. Ela que teve que sair para manter o mínimo para que nós pudéssemos estar trabalhando de forma online. Então, tiveram que usar transporte público, né? Dentro da casa delas, muitos moram, né? 8 pessoas, às vezes, dentro de um cômodo e um banheiro, né? A questão do saneamento, eita, lele, que a pessoa hoje precisa de fome, saneamento básico, a falta de acesso a serviços de saúde e uma grande dificuldade de isolamento social. Então, assim, não dá para deixar esses dados que evoluíram demais a questão da vulnerabilidade. Eu não sei na cidade de cada um, mas eu consigo perceber aqui em São Paulo o aumento da população que está em situação de morar na rua por conta do Covid. Famílias inteiras que perderam o emprego, né, que sem condições de ter um suporte aí para poder passar por esse período, né? E a televisão o tempo todo dizendo, fique em casa, se proteja. Qual casa? Com qual comida? Com qual salário? Então, isso afetou demais o nosso país. Todos esses dados aqui, eu vou mandar para vocês depois o PDF, tá bom? Então, não se preocupem em anotar, eu estou resumindo ele, mas vocês vão ter aí para acompanhar. No contexto atual, marcado pelos impactos da pandemia, da crise, né, econômica que gerou, e do aumento da vulnerabilidade social, tem exigido que os psicólogos também acolham essas demandas, que sofrem com essa tensão, né? Dá para imaginar, eu não sei se alguém aqui passou, espero que não, mas talvez você conheça alguém, o quanto sofreu, né, com a pandemia, as tensões psicológicas. Imagina você atendendo um paciente que perdeu o pai de família, que trazia todo o sustento, ou a mãe, né, de família, que trazia todo o sustento para casa, e que agora não tem mais. Então, tem que lidar com o luto, a falta de recursos financeiros, né, dando condições de estrutura para aqueles membros que ali ficaram. E aí entra muito o nosso papel. Durante a pandemia, nós vimos diversos projetos, alguns aqui devem ter atendido, de atendimentos gratuitos, inclusive, para atender a demanda de Covid. Muitas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de conversar com um psicólogo, conseguiram fazer isso durante a pandemia, por diversos projetos, alguns de universidades, instituições, outros até de clínicas. Lá na Verbo a gente teve a oportunidade de fazer um projeto onde a gente reduziu bastante o valor e cada psicólogo também atendeu de forma gratuita alguns pacientes. Foi a maneira que nós encontramos aí de colaborar um pouquinho, né? Para fazer isso, né, para que os recursos, para que as pessoas pudessem fazer isso, elas precisavam de ter um recurso, que era a internet, um dispositivo eletrônico. Quantas pessoas não têm internet? Quantas pessoas não têm um dispositivo eletrônico? Parece brincadeira, mas isso ainda é muito, muito, muito real, né? Em março de 2020, né, como
quando tudo aconteceu, né? Quando o mundo parou, foi em março, uma data histórica. Eu lembro muito do dia, entre o dia 16 a 23, que foi inclusive quando nós tivemos que fechar a clínica, né? O Conselho Federal de Psicologia regulamentou a prestação de serviço de psicólogo por meio da tecnologia, que são as TICs. Então, antes para você atender, você tinha que passar por todo um processo bastante burocrático aí, com os conselhos, para atender de forma online. Mas eles criaram aí uma regulamentação permitindo que isso acontecesse de forma imediata e que você tivesse que se registrar aí no cadastro do EPSI. Então, se você ainda não tem, você atende de forma online, entre em contato com o conselho da sua região e solicite esse cadastro, importante aí para o seu trabalho. E os serviços poderiam ser oferecidos, né, em tempo real ou assíncrono, né, que acontecesse ali naquele momento, que é o que nós estamos fazendo agora com a aula que está sendo gravada, mas o grupo funciona de forma ao vivo. Ok? Então entraram aí novas formas. Deixa eu só voltar, depois eu vou mandar para vocês toda essa regulamentação, tá bom? Que é importante. Dentro do site do CRP, você consegue fazer uma pesquisa, e isso é muito importante, profissionais. Você vai ter lá uma opção de todas as resoluções, de todas as regulamentações, de todos os códigos. Você pode colocar para sempre estar se atualizando. Então, puxa lá, 2021 e 2022. Então, tudo que surgiu neste período, você consegue acompanhar. Então, você sempre vai estar atualizado. Porque enquanto estamos aqui, os conselhos estão trabalhando, fazendo muitas mudanças e às vezes a gente não tem acesso, a gente fica só focado ali no código de ética que aprendemos na nossa pós ou na nossa formação. Esse final de semana eu tive a oportunidade de fazer isso e algumas coisas que eu não sabia entraram. Então, faça isso, entre lá no conselho, no site do conselho e faça essa pesquisa. No caso dos atendimentos para vulnerabilidade, o que mais é focado são alguns serviços que são prestados pela rede pública, né? E isso é muito importante. Lu, mas eu sou privado, eu tenho a minha clínica, eu atendo só online. Mas é importante que você conheça quais são os serviços prestados na sua região. Porque em algum momento você vai ter um contato com um paciente que vai falar para você assim, olha, eu não consigo passar com você particular, né? E nem consigo passar pelo convênio. Como você pode me ajudar? Eu sinto que é uma responsabilidade nossa a gente ter lá, né, um documento falando, olha, você vai procurar o CAPS, o CRAS, só que não é tão simples assim, ó, vai lá, procura o CRAS. Quando a gente está falando de alguém, uma situação de vulnerabilidade, existe um contexto, inclusive cultural, que às vezes ela nem sabe o que é CRAS, nem sabe o que é CAPS. Então, e pior, muitos psicólogos também não sabem. Então, fiz aqui um resuminho, né, de formas que podem ser esses serviços ser prestados. Então, agentes comunitários, equipes de estratégia de saúde familiar, unidade básica, nossa, eu coloquei unidade básica de Guarulhos, mas não é de Guarulhos, eu vou corrigir, a gente vai automático, né, unidade básica de saúde, tá, que são as UBSs, em Guarulhos tem, que é a cidade que eu estou, Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, Defensoria Pública, sim, é possível conseguir alguns atendimentos na Defensoria Pública, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e todos esses, eles estão ligados ao SUS, né, e é muito importante a gente entender e compreender a importância do SUS no nosso país. Muitos países não têm SUS, não existe um sistema público de saúde e isso gera muitos prejuízos e nós temos.
Ah, mas é uma porcaria. Não é, talvez, da forma como nós merecemos ser tratados, mas oferece, sim, muitos serviços. Ou o SUAS, tá? Que é um sistema único também. Deixa eu só... Então, é importante. Quais são os sistemas que funcionam na tua região, na tua cidade, para você indicar? Então, conheça, estudem, anotem, tá bom? Nesse livro, teve muitos estudos mostrando os resultados positivos de intervenções psicológicas online. Nós já aprendemos nos capítulos anteriores que isso já ocorre há mais de 20 anos, né? E isso, com a pandemia, se fortaleceu, ganhou, né, um monte de possibilidades, como nós já citamos. Então, o ambiente online, ele também promove algumas coisas que antes, né, uma pessoa falava assim, eu vou para terapia. Nossa, mas se alguém na minha cidade vê eu entrando num CRAS, num SUS, né, vão me chamar de louco, porque existem os preconceitos. E o ambiente online promove desinibição pessoal, facilidade para falar sobre si, até porque a gente vai ter alguns modelos que às vezes o paciente, ele nem liga a câmera. Deve ter acontecido já com você, mas ele consegue falar, ou às vezes ele manda por escrito. Então, é possível trabalhar de outras formas. Então, o paciente, o atendimento pode ser realizado quando o paciente ou usuário não está no mesmo local. Então, quantas cidades que às vezes não tem nenhum sistema ali público possível de atendimento, mas tinha um lugar de internet, que às vezes a prefeitura cedeu, algum projeto, né, alguma ONG, que ela pôde trabalhar às vezes com psicólogo de outra região. Hoje mesmo nós estamos aí, né, com várias pessoas do Brasil. Estamos com Paraná, estamos com pessoas lá de Pernambuco, estamos aí no meio do negócio, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, o paciente, ele teve muitos ganhos com isso, né? Muitos que antes não podiam por conta do horário de trabalho, por questão de deslocamento. Alguns pacientes, eu uso uma cadeira de rodas, tenho uma dificuldade imensa para locomover. Então, a importância, derrubando as coisas aqui, do atendimento online. No entanto, né, quanto mais precários recursos tecnológicos de cada região, maior a tendência de encontrarem, né, dos psicólogos e dos pacientes de encontrarem limitações, infelizmente. Então, quando se trata de situações de risco, né, muitos psicólogos preferem intervenções combinadas com falar de forma online. Então, por exemplo, vou atender pacientes que sofrem violência sexual ou pessoas que usam drogas, né? Eu prefiro atender online, eu me sinto mais seguro. Então, nós tivemos esse lado também dos psicólogos preferindo atender, né, desta forma. Mas como que o morador, né, em situação de rua, ele consegue ter acesso a uma internet? Então, essas intervenções, elas precisam ser combinadas com o sistema de governo da nossa cidade, né? Ou com alguma ONG que tenha uma estrutura. Olha, então leva essas pessoas, né, tal horário para poder fazer o atendimento, e aí eu me disponho a atender. Então não é simplesmente, vou atender, né? Mas existe, se você quer realmente fazer um trabalho com vulnerabilidade, tá? Diferente de quando a gente vai fazer um trabalho voluntário, porque a gente sabe que aquela pessoa ela tem condições de uma internet, mas ela não tem condições de pagar uma sessão. Então, você consegue fazer isso. Mas cada situação, cada paciente, cada caso tem que ser avaliado de forma especial, tá bom? E individual.
Para que um atendimento psicossocial seja bem sucedido, é imprescindível o estabelecimento de uma articulação efetiva entre as unidades, que é o que acabamos de falar aí, eu já dei uma resumida. Então, assim, se você tem contato com pessoas da prefeitura, de ONGs, né, instituições, que possam criar aí essa articulação, não deixe de fazer, eu acho que vai ser fundamental para aqueles que querem desenvolver aí um projeto. Como nós, profissionais da área clínica, podemos contribuir? Tenha uma lista completa. Pensa numa lista, pensa num público que você vai atender que não sabe ler e escrever, ou que tem uma baixo letramento. Então, você vai preparar uma lista e deixar lá no seu WhatsApp ou impressa, né, para alguém que passou e você vai entregar, completa, com os telefones, endereços, e-mails dos serviços públicos da sua região. Olha, esse aqui, em Guarulhos, tem o CRAS na rua tal, no telefone tal, a pessoa responsável que cuida disso é tal pessoa, o horário de atendimento é das 8 às 17, mas fecha para o almoço. Nossa, Lu, mas precisa ser tão detalhado, essa pessoa não pode ir lá e procurar? A pessoa que está morando na rua, ou que mora numa comunidade onde moram todos em um único cômodo, com falta de comida, qualquer dificuldade, qualquer empecilho será um motivo para a desistência de procurar essa ajuda. Se a pessoa às vezes está com depressão, está com nível de estresse, de ansiedade altíssimo, sem acesso à medicação, sem acesso a nada. Aqui em Guarulhos, infelizmente, a gente só tem um hospital que tem um psiquiatra que tem de plantão. Então, eu já tenho o telefone porque eles não atendem, né? Mas tem o endereço, tem o nome do hospital. E quando um paciente que eu sei que está sem plano de saúde, não tem condições de pagar uma consulta, ó, teve uma crise, já vai direto para esse hospital. Então, ele já tem endereço, já tem tudo certinho. Então, nós podemos pegar um dia, ficar ligando para o CRAS, ir até lá muitas vezes, para deixar essa lista o mais completa possível. Como nós também podemos contribuir atuando em projetos de vulnerabilidade social de forma online ou presencial. Na Verbo, nós temos um projeto que a gente cuida aí com carinho, que depois, se vocês quiserem conhecer, é a ONG Ação e Vida, que fica numa região com bastante vulnerabilidade social, e que é muito legal poder ajudar sempre que possível, apadrinhar. Então, isso é importante, fazer atendimento com algumas pessoas. Então, se vocês quiserem conhecer, é só falar conosco, nós passamos o contato aí direto da diretora do projeto, mas eu tenho certeza também que na sua cidade deve ter algum projeto. Você está envolvido em algum? Se não, faça parte, né? Mesmo que você... mas eu não tenho tempo. Às vezes você pode apadrinhar uma criança, você pode pagar a internet da casa dela para ela poder ter acesso, né? Você pode fazer um atendimento voluntário, você pode dar uma palestra a cada 3 meses para aquela comunidade, mesmo que seja de forma online. Então, é muito importante. Informar sites, aplicativos, podcasts ou cartilhas que auxiliem em suas demandas. Exemplo, violência sexual. Hoje existem sites, existem aplicativos que a pessoa ela só entra lá e já coloca, olha, estou sofrendo uma violência, né? Explicando o que é a violência sexual, física, emocional, né? Quantos vídeos, até pelo YouTube, né, que a gente pode fazer para cuidar dessas pessoas. E aí, quando vem alguém e fala assim, eu não tenho condições de fazer terapia, eu já fui lá no CRAS, não tem nada. Olha, eu vou te mandar um vídeo, se você puder assistir, às vezes só um vídeo, né? Vai ser um pontapé aí para que aquela pessoa comece uma caminhada. E atuar em grupos que utilizem plataformas e que garantam a maior sigilo e privacidade individual em grupos. Então,
Para aqueles que estão em projetos, utilizem plataformas. Ah, mas vamos fazer tudo pelo Zap. Existe um risco de vazar ali informações, então a gente usa aqui muito o Zoom, mas também tem o Meet, tem outros que você pode usar. E você pode orientar, se você entrar em algum projeto, a melhor forma de se fazer, né? Como fazer isso de um jeito que aquelas pessoas garantam aí os seus direitos de privacidade. Ah, mas eu quero montar um projeto, está dentro da minha alma, faz parte de mim, eu não sei como. Então, primeiro, né, quais são os recursos dessa população que você quer atender? Né? Eles têm acesso à internet? Qual a qualidade desse acesso? Isso eu estou falando de um projeto online, tá? Eles têm aparelhos eletrônicos? Quais aparelhos? Celular, notebook, TV? Como é o ambiente que usará para o atendimento? Ah, ele está numa casa e mais 8 pessoas. Ih, vai ficar difícil de ter uma privacidade. Será que eu preciso encaminhar? O que eu vou ter que conciliar aí para que isso aconteça? Qual o nível escolar dessa população que eu quero atender? Eles sabem escrever? Não sabem escrever? Tem ensino médio, fundamental? Tem problemas de aprendizagem? Porque tudo isso é importante. Ah, é um grupo de idosos e eu vou querer fazer atendimentos online. Olha só o desafio. Né? Vai ter alguém para me dar um suporte? Qual que é a demanda dessa população? É situação de pessoas que moram na rua? É de pessoas que sofrem algum tipo de violência? É um grupo de depressão? É um grupo de ansiedade? Ou será individual, mas nessa demanda? Porque não dá para a gente abraçar tudo, né? Que tipo será esse projeto? Né? Que tipo de terapia? Breve, pontual, orientativa? Existem várias que nós podemos colocar aí, tá bom? Então, para você iniciar um projeto, essas perguntas precisam estar com respostas bem específicas. Aí depois você escreve aí seu projeto lindo e compartilha com a gente, que eu vou adorar. Vamos ver se vai dar certo aqui de colocar um vídeo. Oi? Passagem
Aí, deixa eu só Descompartilha a tela. compartilhar. Deu para ouvir a música? Deu sim. Dá para acordar, né? Um rock pesado assim. Mas com uma letra, né, que muitos de nós não imaginamos. Quantas vezes nós reclamamos durante a pandemia porque tínhamos que trabalhar em casa, ficar em casa, né? E quantas pessoas tiveram que expor, né, e até morreram para manter o nosso país ainda funcionando. E nós? O que nós podemos fazer? Como nós podemos ajudar as pessoas com vulnerabilidade social? Às vezes um básico, né? Às vezes, como eu coloquei aqui, um vídeo no YouTube, um podcast, né? A Lê faz uns cartazinhos com explicações sobre as doenças, eu esqueci o nome, Ale. Que são tipo cartazes informativos, né? Coisas simples que nós podemos fazer e ajudar como psicólogos dentro do processo de vulnerabilidade. Obrigada, né? E vamos. Semana que vem, né? A próxima aula vai estar muito legal, porque nós vamos falar sobre técnicas que nós podemos colocar com os pacientes da TCC de forma online. Então, eu espero vocês.